sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Müller, esse é o programa Papo Consciente do canal Laboratório Quântico. E hoje nós vamos falar com a Denise, e a Denise vai trazer muita felicidade para a gente. Denise, fala um pouco sobre você, fala de onde você está falando também. Falo. Primeiro, Leila, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz com isso. Nada mais gostoso do que a gente unir as pessoas que estão na mesma frequência, né? Buscando a felicidade, buscando a paz interior. O meu nome é Denise Chandara. O Chandara, ele veio quando eu canalizei a frequência, mas ele não veio imediatamente, não. Ele veio anos depois, quando eu fui assinar um documento e eu assinei Chandara. E eu não vi. Olha. A hora que eu vi que eu tinha assinado, eu falei, uai, mas que nome é esse? E aí veio para mim o que nome era esse, o porquê desse nome. E em sânscrito, ele quer dizer exatamente o que eu tenho feito hoje, que é a frequência da felicidade. Maravilhoso. E então, meu nome é Denise Goulart Chandara, eu estou falando de Londrina, Paraná. E é friozinho bom. Tá gelado, tá dando para ver, né, a roupinha. Bem friozinho. Apesar que hoje está mais gostoso. E há 6 anos atrás, eu canalizei a frequência da felicidade. Só que eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Um belo dia, eu acordo, estava com o computador do lado da cama, eram umas 8 horas da manhã, começo a escrever. Ao meio-dia, eu tinha terminado de escrever uma palestra. Nossa! Com música, coffee break, com introdução, sem introdução, o que falava, tudo, a palestra estava pronta. Eu achei super interessante, eu falei, nossa, que engraçado, até as músicas, onde entrava o quê e tudo mais. Mas não prestei muita atenção nisso. Aí um dia, meditando, veio assim para mim, aplica em você. Apliquei. Falei, nossa, o que é isso? Falou 4 vezes, aplica de novo. E assim eu fiz. No final do dia, acho muito interessante esse número 4. No final do dia, 4 pessoas haviam me ligado. Porque elas sabiam do dom que eu tenho, que eu consigo ver, né? Aí as pessoas tinham me ligado, Denise, tá assim, assim, assim comigo, não sei o quê. Eu comecei a falar tudo para ela. Ela falava assim para mim, o que é isso? Eu falei, não me pergunta porque eu não sei. Eu recebi isso hoje, vocês estão me ligando, eu já estou passando. No outro dia, e o mais interessante que foi 4 aplicações, 4 pessoas, e uma das 4 falou para mim, eu vou te dar 4 nomes. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você depois conseguiu associar o porquê do 4 ou o 4 que te envolveu? Ainda não. Se você tiver resposta para mim, eu vou adorar. Vamos pesquisar isso. Eu sei que 4 é ação, né? Sim. E 12 é o número dos anjos, né? Além do 11, 11, 12 também é. Eu nasci em 4 do 12. Olha lá. Opa! Tudo junto. Aí, no outro dia, eu estava aqui nessa sala e veio assim para mim. Eu falei assim, gente, mas eu preciso dar um nome para isso. Veio, frequência da felicidade. Que coisa mais linda do mundo. Eu preciso escrever. Aí eu escutei, tá escrito. Eu falei, aonde? Parece maluca, né? Conversando. Tá escrito no seu computador. Vai lá e tá escrito palestra. Isso foram 4 anos depois. 4 anos. 4 anos depois. Aí eu fui no computador, estava escrito palestra. E eu tomei um susto muito grande, porque tudo que estava escrito lá, eu vinha há muito tempo falando exatamente aquilo. Até as mesmas frases, vamos falar assim, os dialetos, as decodificações, eu vinha falando exatamente tudo aquilo. Falei, meu Deus, aí uma pessoa aí eu comecei a atender as pessoas. E fiz uma classe de autoaplicação. As pessoas acharam o máximo e eu comecei a atender com isso. E cada atendimento tem histórias assim fabulosas para contar dos atendimentos. A transmutação da vida das pessoas é 100%, não dá nem para falar o contrário. Aí, uma delas perguntou assim para mim, mas você dá classes disso para que a pessoa ensinasse, né, se tornasse um semeador? Eu falei, não.
Aí veio assim para mim, como que não? Aí eu respondi, não, não tem alguma classe escrita, não tem. Ele falou, aí eu escutei, porque é um escutar que não é escutar de voz, é um escutar que é inteiro, né? Eu sei como que é. Aí eu escutei assim, hoje à noite você senta meia-noite, eu fui deitar uma 11h30, meia-noite mais ou menos, hoje à noite, na hora que você for deitar, leva o computador para a cama. Tá bom, levei aí, que é tão vivo, é tão verdadeiro que você nem imagina em deduzir que não. Não existe isso. Leva assim mesmo. Na hora que você vê, você já fez. Aí levei o computador para a cama. Era 5 horas da manhã, eu tinha escrito 3 cursos. Nossa. Escrevi o semeador, escrevi o transmutador, que são fases, né? Escrevi o transmutador e depois escrevi o leitor de energia. E aí eu comecei a facilitar as classes. Então hoje... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você... Bom, no primeiro lá, que demorou 4 anos para você entender que já estava pronto, quando você escreveu, você lembra de como você se sentiu quando você estava escrevendo? Momento 1. Sabe quando você está em conexão total? Só para você ter uma ideia, vamos falar aqui, terraqueamente falando. Eu acordei às 8 da manhã. Eu não levantei nem para fazer xixi. Era meio-dia. Para tomar prioridade assim. É como se aquilo não fizesse parte. E eu não percebi. Eu só fui perceber quando eu escrevi a última palavra, que eu olhei no relógio. Falei, gente, Mas aquilo ficou no seu subconsciente, né? Porque se você estava falando coisas sobre aquilo e se já estava aplicando, aquilo ficou gravado, né? Porque, na realidade, aquilo que foi colocado no papel já era verdade. Sim. Porque a gente já sabe tudo que sabe. Nós só não conectamos porque a gente está desconectado da fonte. Destrava, né? Destrava. Como a gente está desconectado da fonte, por vontade própria, por escolha própria, mesmo que seja inconscientemente, a biblioteca cósmica está aberta para todo ser humano, porque ela faz parte da gente. É tudo entrelaçado, não tem opção. Eu, você, o mundo, tudo é entrelaçado. Verdade. Então, o que acontece? Quando você se permite, que é o que eu falo muito na frequência da felicidade, quando você se permite, quando você percebe, se permite receber, abriu a chave, você está ali em conexão direta, e você começa a receber, e é tão real que você não... Eu gosto muito de dar esse exemplo. Jesus, quando estava indo lá para o Sinédrio, né, o apóstolo falou para ele assim, mas nós precisamos de dinheiro, né, para entrar lá. Ele falou, pega na boca do peixe. Espera aí. Qualquer um outro teria pensado, tá maluco, né? Vai pegar dinheiro na areia e eu vou abrir a boca do peixe, tem um dracma lá dentro, é completamente fora da casinha. Mas não é a verdade, o que é, quando ela é falada dessa forma, não existe a dúvida. É inexiste. Eu sempre falo assim, não existe, você já fala que existe. Inexiste a dúvida. Inexiste o racional. Falou, você faz. Porque é tanta verdade, é tanto você, que você simplesmente faz. Assim. Tudo na divina ordem, né? As coisas estão onde precisam estar. Perfeito. Tudo está na mais perfeita ordem divina. Tudo. Não tem opção. Tudo que nós estamos vivendo foi criado por nós. O mais gostoso de tudo isso é quando você percebe. No começo não é legal, não. Você perceber que você é responsável por tudo que você passa. Dá um certo medo, né? Dá vontade de dar um soco em quem fala isso pra você, né? É difícil você passar por isso, você se ligar que, nossa, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Dá um certo trauma no começo. Depois você leva de letra, mas no começo é bem bravo mesmo. No começo não é fácil. Porque você olha tudo aquilo fora do lugar, você fala, eu que criei tudo isso? E quando você aceita isso,
Nossa, os quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça, eles começam a se encaixar sem nenhuma força. É verdade. Porque você tirou o comando do racional, da vontade e da razão. Você simplesmente é. Então, na frequência da felicidade, eu falo muito sobre o plano A. E nós fomos ensinados e educados de que você faz um plano. Mas aí você faz o B, o C, o D. Poxa, você acabou de desfazer o que você acabou de pensar. Se você já não acredita naquilo do jeito que ele é, então você já tem que ter o B, o C e o D, e é gente inteligente que cria vários planos. Não. Se você recebeu uma intuição, isso já é seu. Você só recebeu porque já é seu. Você não vai receber. Eu não vou receber uma intuição que é sua, Leila. E nem nenhuma outra pessoa. Essa intuição que eu vou receber é só minha. Poxa. Mas tem uma coisa também, né, Denise? É que essa realidade, como a gente já sabe, receber não é uma coisa fácil. Então, as pessoas, elas como não estão conectadas com o todo, elas não conseguem ter essa percepção que é tênue quando você não está aberto. É muito tênue, as coisas acontecem o tempo todo, só que você não percebe. Quando você se abre para a percepção, você vive isso todo dia. Aí você fala, aí você sente que, pô, para que o plano B, né? Não precisa. Tudo já está encaminhado. Exatamente. E nem existe o plano B. Isso que você falou, ficar na percepção. A percepção é a grande chave de você viver no aqui e no agora. Porque a gente fica, eu brinco que a gente levanta as orelhinhas o tempo inteiro. É orar e vigiar. Você plitões, olha lá, aqui tem gatilho. E você começa a agradecer tudo que te tira do prumo, porque você jurava de pé junto que aquilo já estava resolvido em você. Se te tirou do prumo, ele não estava resolvido. Poxa, que maravilha que ele aflorou. Ou por uma fala, ou por uma pessoa, ou por uma situação. Ele mostrou a cara. Se ele mostrou a cara, vamos lá, vamos bater um papo com ele. Ô, criatura, presta atenção aqui, ó. Eu que criei você. Você está desgastando. Nós estamos desgastando energia. Em vez de desgastar, olha para ele com amor, sem julgamento, sem culpa, sem raiva. Aceita que ele existe. E no momento que você aceita, ele transmuta. Sim. Muitas pessoas falam muito de eu tirei e joguei fora. Oh, peraí. Você tirou um trem. Como, né? Pegou um troço seu e jogou fora pro outro. Você acha que o outro vai ficar com esse negócio que não é dele? Ele vai te devolver. Imagina. As pessoas criam uma coisa maior do que realmente as coisas são, verdade seja dita. Sim. Então, em vez de você entender e conseguir entender a consciência daquilo para você, porque tudo que está em você é preciso estar. Você só tem que entender como funcionar com aquilo em você. Isso. Né? As pessoas acham que, eu não posso sentir medo, que medo é um sentimento ruim, ódio é um sentimento ruim. Então, as pessoas começam a ter, vamos dizer assim, problemas de sentir essas coisas e causam um outro problema por não querer sentir uma coisa que é inerente ao ser humano, né? É engraçado isso, né? Coloca a tampa, o sol com a peneira, a única coisa que você está fazendo é dar alimento para essa situação. Porque você fingir que ela não existe, ela fica feliz da vida dela, porque ela começa a te carcomer pelas bordas. E aí, eu sempre falo isso nos atendimentos da frequência, ou então nas classes, né, da frequência, que é a primeira do semeador. Falo, gente, nós temos aqui alguma coisa que você fala, não, é isso daqui meu que não funciona. Na realidade, isso é o boi de piranha. Você fica olhando para esse negócio, que é facinho de ver, enquanto os parafusinhos, as porquinhas, os preguinhos... Tudo lá atrás. Tudo lá atrás. Dando força para esse boi de piranha ficar grandão, e eles fazem o que eles querem com você. E a hora que você vai ver, você está repetindo padrão, e fala, mas não é possível, eu estou olhando para esse trem aqui, eu já falei que eu vou mudar esse negócio. E eu continuo repetindo padrão. É porque isso daqui é a venda, isso daqui é ilusão, é mentira, isso daqui não existe. O que existe é o que você criou que está lá escondidinho, mas e o medão de lá? Eu falei para uma amiga minha, porque nós que trabalhamos com energia, com essa parte mais holística, as pessoas, procuram muita gente, né?
porque todo mundo está vivendo um momento diferente. Então, muitas pessoas sentem medo, sentem depressão, algumas pessoas estão sós. Então, eu tenho recebido muitas ligações de amigos e de clientes. E as pessoas costumam dizer que, assim, ai, meu Deus, eu não aguento mais. Quando que isso vai acabar? Eu falei, é difícil às vezes você estar com você mesmo, né? Porque às vezes a gente não se conhece. Então, isso está sendo incrível para o autoconhecimento. As pessoas estão percebendo que tem coisas lá dentro que nem elas sabiam que existia. É isso que você falou. Então, eu acho que é um momento propício para você poder tirar isso lá de dentro e falar, nossa, vamos ver, o que eu vou fazer com você? Entendeu? Isso. E esse momento, ele está trazendo... Isso é uma linha tênue, né? Da Matrix. Porque você pode vir para o lado direito ou para o lado esquerdo e achar que você está fora da Matrix. Mas se você não perceber, ela é muito sutil, ela é muito inteligente. Ela manipula sem aparecer. O capeta, se ele aparecesse com a cara feia dele, ia todo mundo sair correndo. Ele não faz isso. É a Matrix. É a Matrix, na realidade. Ela não vai te apresentar com a verdade crua e nua. Porque você fala, eu tô fora, aqui não. Eu não quero esse trem, não. Mas ela vem como ajudadora. Ela vem como ideologia. Ela vem como a verdade. Olha, pelo amor de Deus, vocês estão indo pro buraco, o negócio é assim. A partir do momento que você fala um verbinho, tenho que, levanta as orelhas. Porque você não tem que nada. Isso tudo é falado dentro da classe do semeador e mostrado como você percebe o tenho que. Repare que as pessoas falam assim, eu tenho que melhorar. Minha filha, você não vai melhorar nunca se você tem que melhorar, porque não é uma coisa sua. Porque, afinal de contas, você já é melhor, você já é inteira. É só olhar. Isso é perfeito, né? Perfeito. A gente é igual o ET, né? Quero minha casa, quero minha casa, quero minha casa. Casa... Não é? Nós somos perfeitos, inteiros, e eu brinco que eu falo assim, ó, trabalha bem, o que eu tenho falado para as pessoas agora, trabalha bem esse relacionamento com você mesmo, que isso é para sempre, que você é infinito, então você vai estar com você para sempre. Aí fica todo mundo meio assim, sabe? É engraçado. Você sabe que no meu Instagram eu resolvi pegar, eu adoro a Profecia Celestina, o filme. Eu amo. Eu acho, também adoro. Cada vez que eu assisto tem um insight diferente, é bom demais, né? Então eu resolvi pegar os 9 insights da Profecia Celestina e todos os dias, às 8 horas da noite, segunda a sexta, eu estou falando um por um. Que legal. É bem legal, e hoje é o 5º. E todos eles, se você for ver, todos estão entrelaçados. Não tem nenhum que fala assim, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E isso vem ao encontro do que as pessoas falam. Você pode olhar para o relacionamento para mim? Você pode olhar para o dinheiro para mim? Você pode olhar para a saúde para mim? Nós não somos feitos de caixinha. Nós somos, o completo, a harmonia, é o ser por si só. É um combo, minha gente. Não é? Ontem, no atendimento, Leila, a pessoa falou assim para mim, nossa, e ela chegou toda preocupada, toda esbaforida, tal. Aí essa pessoa falou assim para mim, nossa, Denise, mas é só isso. E ela ficou sem graça de falar só isso. Falei, mas é só isso. É só isso. Não tem ritual. Simples. É simples. Não tem ritual, não tem vira para a direita, vira para a esquerda, 95,2% de graus para o lado, para o outro. Não existe. E a partir do momento que você escolhe fazer alguma coisa, você já está mudando toda essa frequência, né? Então, quando você escolhe, você procura, e aí você recebe, você já está com meio caminho andado. Isso. Porque aquilo ali já abre tudo. Mas escolher que é a grande coisa. Você precisa escolher para as coisas mudarem. E as pessoas às vezes ficam doidas, porque elas ficam colocando e se, e se, e se, e se. Ou você quer ou você não quer, verdade seja dita. E aí as pessoas acreditam que não são co-criadoras. Só que nós somos co-criadores 24 horas por dia.
Então, vamos falar uma coisa bem terráquea mesmo, bem chão. Olha para um carro e fala, nossa, tem duas formas, né? Olha para o carro e fala, nossa, que carro maravilhoso, ah, mas isso não é para mim. Pronto, você acabou de decretar que isso Nossa. não vai ter seu nunca. E para Ah, esse lado, tem uma força tão verdadeira, acredita naquilo tão piamente, que cocria aquilo com certeza absoluta. Nunca vai ter. exatamente. Quem que cocriou isso? Foi a própria pessoa. Aí olha para aquele carro e fala, nossa, o carro dos meus sonhos. Esse é o carro que eu desejo. 1 milésimo de segundo. Criou. Trouxe. Agora vamos fazer a forma disso, porque por enquanto está aqui, né? Está aqui. Aonde não tem véu, onde tudo está pronto. Tudo está pronto. Tudo que Sim. você está lá, só te esperando. Você Falta atualizar e receber. só. Cria a forma, atualiza e recebe. Aí, nesse meio do caminho, fala assim, nossa, mas que droga de vida. Meu Deus, na minha vida nada dá certo. Meu Deus, eu tô aguentando. Pelo amor de Deus, só atrai gente desse jeito. Tudo para mim dá errado. Cadê o carro? Foi pro saco. Lógico. Como é que uma coisa que você acabou de escolher e co-criou vai tomar forma? Se o entremeio, você quebrou a ponte. A ponte está com as madeirinhas tudo podre. Você pisar ali, você vai É, tudo. A exatamente. continua ali. Tem que cuidar da fundação e tá alimentando ali o tempo inteiro. Exatamente. Mas isso aí, eu acredito que seja muito de criação também, você acha? Porque, por exemplo, tem gente que fala mesmo, por exemplo, minha filha, ela fala assim, ai mãe, será que se eu levantar a mão assim eu vou conseguir voar? É impossível, né? Eu falei, ó, impossível não existe. Eu falo para ela, primeiro, né? Porque tudo que é possível hoje, um dia já foi impossível. Então, não existe essa coisa de impossível. Então, eu acredito que dependendo de como você consiga ver as coisas, receber isso desde criança, você consegue já crescer com uma mente diferente. Você já consegue crescer criando e recebendo mais rápido. O que você acha sobre isso? Eu concordo literalmente pelo seguinte, porque o que acontece conosco? Conosco, quando eu falo, são conosco ser humano, né? A gente nasce numa família que aprendeu lá de trás que dinheiro não nasce em árvore, apaga a luz, você é sócia da Light. Não sei se vocês já Nossa, escutaram. como eu ouvi isso na minha vida. Você é sócia da Light? Apaga a luz. Fecha a geladeira, porque você está gastando energia. Pô, mas não é possível. Seus amigos conseguem entender isso com uma facilidade, você não entende nada. Que burro que você é uma burra. E até tá Olha, para mim um negócio muito engraçado. Uma vez, eu vou contar uma historinha. conta. Eu devia estar, acho que no, sei lá, hoje mudou tudo, né? Mas devia estar lá no primário, no quarto ano primário, alguma coisa assim. E eu estava estudando com minha mãe. Eu estava estudando as serras. Não lembro o nome de nenhuma serra, só lembro dessa. Aí, na hora que chegava na Serra da Mantiqueira, não tinha cristão que me fizesse falar Serra da Mantiqueira. Meu Deus. Aí, na 10ª vez, minha mãe não aguentou. Sua burra, Serra da Mantiqueira, sua burra. Não é possível que você não entende, porque eu chegava nela e eu não falava. Só que eu tinha um papagaio que ficava na janela do quarto de estudo. Na 11ª vez, tarará, 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 empaquei o papagaio. Serra da Mantiqueira, sua burra. Nunca mais. Gente, papagaio guardou tudo. Muito bom. Eu não tô dando conta disso, não. Ai, gente, muito bom isso. Muito Não, bom. mas vamos supor, Ai, ai. para uma outra pessoa, isso podia ter trazido um trauma gigantesco. Você entendeu? Sim. E são essas coisas que vão acontecendo na nossa vida, que se você pega 2, 3 irmãos, que os pais falam a mesma coisa, para um cai de uma forma, para os outros dois, se esse um conta para esse, você está maluco, isso nunca aconteceu. Porque eles não decodificaram. Tudo na nossa vida, tudo que você for, tudo, ele está num. Tem também a maneira da pessoa de ser, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Então,
uma amiga virou, ano passado, eu tenho um grupo de mulheres chamado Mulheres de Atena, e a gente se reúne uma vez por mês, agora também online, lógico. E aí ela fez uma dinâmica linda, e falando assim para todo mundo, como que foi esse ano? E eu fui a primeira. E aí eu falei assim, esse ano foi tão maravilhoso, aconteceu tanta coisa legal. Eu acho que tá ótimo, porque assim, eu tô no final do ano, tô com saúde, tô viva, então para mim já é uma graça incrível. E aí todo mundo começou a falar um pouco de coisas que aconteceram. Mas esse ano foi difícil porque não sei o que, blá blá blá. E eu comecei, com as dificuldades das pessoas, eu comecei a lembrar de coisas que houveram de dificuldade também. Teve morte na família, teve. Mas assim, as coisas aconteceram já. Então eu já tinha passado por isso. Então eu já estava em outro patamar. O que aconteceu ontem, hoje é outro dia. 5 minutos atrás aconteceu, 5 minutos agora já é outra hora. Então, se você não pode ficar carregando isso, senão quando que você vai se livrar dessa coisa, né? Exatamente. Então, eu acredito que a minha felicidade seja mais genuína. Não é genuína. É genuína. Mas porque eu consigo me libertar dessas coisas. E até minha filha, ela morre de rir porque eu brigo com ela. Falo, não pode fazer isso. Por que você está fazendo isso? E aí ela dá um tempo, ela já sacou, ela dá um tempo aí que eu esqueço. E aí, daqui a pouco me engambela, entendeu? É muito engraçado. Mas é exatamente, não. Você falou tudo. A felicidade, ela é genuína. Ela faz parte da gente. Eu acho interessante falar faz parte da gente, e você repara como que é o subconsciente. A ação da mão, faz parte da gente. Espera um pouquinho. Não faz parte da gente nada. Somos nós. Por que tudo que você acha que é nosso vem de fora para dentro? Repara que como o subconsciente faz, e é isso que eu chamo de levantar as orelhinhas. Porque faz parte da gente, mas pera, não faz parte da gente. Somos nós, é completamente diferente. Eu me lembro num atendimento que, num dos exercícios, numa das aplicações, eu falei para a pessoa, agora sente a sua energia. Ela fez assim. Eu falei, mas da onde a energia? Do mesmo jeito que eu fiz agora. Não tem nada de fora para dentro, é daqui para cá. E quando você começa a levantar as orelhas para essas coisas minúsculas, você percebe quanta verdade comprada ainda existe dentro de você. E são essas coisas que modificam a vida da gente. Porque você transmuta naquele momento que você faz. E no momento porque a gente acredita nas coisas, às vezes, porque vem de pessoas confiáveis, por exemplo, os pais. Eles te ensinam umas coisas e você confia que aquilo é certo, são seus pais. E eles sempre querem fazer o melhor para você. Então, são coisas muito difíceis da pessoa mudar, porque acredita piamente que aquilo é o certo. Se mudar aquilo, você vai perder seu contexto, né? As pessoas acreditam muito nisso. É exatamente isso que você falou, e isso complementa a sua pergunta sobre o que você falou sobre a sua filha. As informações vêm de quem a gente mais confia. Só que eles também receberam as informações de quem eles mais confiaram. Isso não quer dizer... E isso vira uma bola constante, é um ciclo perpétuo. Agora, não quer dizer que você não possa acordar. Isso que você falou é muito importante, porque muitas pessoas acreditam que se elas tiverem uma consciência acordada, elas vão quebrar o laço com tudo que foi até hoje que era delas. Não quebra laço. Muito pelo contrário. Quando você faz isso, você se torna uma pessoa, você se permite perceber que você já é uma pessoa inteira, plena, completa. Então não é a sua conexão com os seus, não é porque você traz e obedece todos os padrões. Não tem nada a ver. Até porque isso vira um conflito muito grande, porque é uma sugação de energia. Um sugando do outro, porque um tem o que ter razão. Eu sou mais velho, então eu tenho que ter razão. Não, meu querido, você não tem que nada. Você tem razão para você, para a sua verdade. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Cada um tem razão para si, porque cada um sabe de si, né? Exato. E isso não faz com que as pessoas se afastem, muito pelo contrário. Porque aí o entrelaçamento é compartilhado. É compartilhar energia, compartilhar frequência.
E muitas vezes as pessoas se mantêm, eu falo isso assim, ó, um aqui, outro aqui, mas não é questão que um está mais alto ou está mais baixo, não, só para fazer diferença. Então, a pessoa está aqui, a outra está aqui. Aí você vê ela triste, acabrunhada, acabada, piriri, pororó. Aí você fala, vou ajudar. O que você faz? Você vem para cá. Então, eu converso isso com alguns clientes meus, porque eles acham que já estão ótimos e aí eles resolvem ajudar todo mundo. Eu falo assim, olha, às vezes, quando tem alguém com uma frequência muito baixa, você vai querer chegar naquela pessoa, baixa a sua. Então, assim, aprende primeiro a cuidar de você e estar feliz com todas as coisas que você é, né? Uhum. Porque não adianta você ter, o ter pode acabar, você tem que ser. Uhum. Então, quanto mais você for, mais você vai poder ajudar as pessoas. E assim, espera as pessoas pedirem ajuda, porque não adianta você ajudar ninguém se a pessoa não quiser ser ajudada. Então, isso você vai estar gastando seu tempo, sua energia por nada. E as pessoas que querem ser ajudadas, na realidade, elas entenderam e elas compraram como verdade que elas só podem melhorar de vida se elas sugarem a energia do outro. Isso é inconsciente, ninguém faz isso. Tem uns que até fazem, mas os que fazem já não estão tão assim, fora da casinha. Já estão sabendo o que está fazendo. Mas a grande maioria não sabe que está sugando. Então, é muito comum, às vezes, você está com uma pessoa e você chega em casa, um trapo. Você quer deitar e dormir. Se você deitar e dormir, pode jogar uma bomba atômica do teu lado que você não acorda. Você não acorda. Você não acorda. Por quê? Porque como a sua aura, eu gosto de falar que a aura tem buraquinhos. Como a sua aura está cheia de buraquinho, eles vêm de canudinho nesses buraquinhos, porque eles sentem o cheiro de longe do chi, da energia. Nossa, parece aquele desenho animado que vai aquela fumacinha da comida. Eles sentem de longe esse cheirinho. Então, eles enfiam os canudinhos e vão te sugando. E você, no intuito de ajudar, porque isso é uma simbiose, né? No intuito de ajudar, você se larga e deixa. E suga tudo que é meu. Aí chega no outro dia e você fala, nossa, olha como eu sou boa. Ajudei. E olha onde é que eu estou. Isso também é uma forma de troca. Eu aprendi a lidar com esse esgotamento, né? Porque eu sempre fui muito sugada. As pessoas sempre acharam que eu era muito alegre, queriam muito ficar perto de mim por causa da minha alegria, né? E aí eu ficava cansada, com sono, uma coisa horrível. Sentia até dor de cabeça. E aí eu aprendi a lidar com isso. E hoje em dia as pessoas não conseguem. Quer dizer, elas conseguem me sugar, mas eu consigo alimentar sem ser sugada totalmente e ficar naquela sensação de cansaço, né? Se você fizer a frequência de felicidade, Leila, ninguém... Aí acabou. Aí eu tava falando com meu marido sobre isso, porque ele ainda é muito sugado, sabe? E ele consegue... Ele chega em casa às vezes, assim, do trabalho. Agora não que ele tá trabalhando em casa, mas quando ele saía pro trabalho, ele chegava assim, ó. Parecia que tinha emagrecido, sabe como? De tão sugado que ele tava. É uma loucura. No trabalho também isso acontece o tempo inteiro, né? A gente perde energia. E você repara que é muito interessante. Geralmente, a gente, quando está se sentindo assim, a gente conta muito sobre esta situação. E quanto mais você conta, mais o seu subconsciente te dá dele, porque para o seu subconsciente, ninguém avisou para ele que você só está contando uma história. Para ele, ele está vivendo aquela história. Por isso que... Tudo que você fala, ele acha que aquilo você está falando porque você quer mais. Quer mais. E que você está vivendo aquilo aqui agora. Aquilo é verdade, você está passando por isso. Então, repara, quando você conta uma história que te deixou muito magoada, ou muito sei o quê, o sangue ferve, você chora. Porque para ele está mandando toda a informação para o seu organismo que você está passando por aquele momento. Então, você tem todas as reações novamente. Cada vez que você conta uma história que te fez isso, mais alimento você dá para ela. É isso aí. Perfeito. Então, a grande sacada, aí vamos falar assim, que nesse povo da mídia digital fala, a grande sacada do negócio é você perceber. E com a frequência da felicidade, o que acontece? Eu tenho vários depoimentos que falam assim, Denise,
acontecendo comigo? Eu falei, olha, por quê? Porque eu adorava, ainda já falo assim, ó, eu adorava, presta atenção, eu adorava contar um fato que aconteceu comigo. Eu fui contar esse fato para uma pessoa nova, porque os velhos não aguentam mais escutar, né? Eu fui contar o fato para uma pessoa, para uma amiga nova minha, chegou no meio do caminho, eu tive que parar. Aí a minha amiga perguntou assim, mas o que aconteceu? Ela falou, eu esqueci, não sei mais. Maravilhoso. Aí teve uma outra que estava lá com o namorado, piriri, pororó, aquela história que não tinha fim. Ela fez 21 dias comigo de sessão. Aí ela foi no psicólogo para contar. Aí ela chegou no psicólogo e foi mais direto. Ela chegou no psicólogo e falou assim, ó, a psicóloga perguntou para ele, como é que você está hoje? Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou falar a primeira frase e a última. O meio não me pergunta porque eu não lembro mais. Muito bom. Maravilhoso. Eu mandei ele embora. Não me pergunta o meio. Aí ela me contou. Eu quase morri de rir. E isso acontece. E por que acontece? Porque não tem mais conexão com aquilo. A vítima... você tirou o alicerce daquela coisa. Da vitimização. Né? Você parou... exatamente. Essa coisa da vitimização é uma loucura, porque eu conheço várias pessoas que trabalham com vitimização 24 horas por dia. E eu acho estranho, porque essa coisa da vítima é muito estranha. Existem várias maneiras de vítimas, né? Uhum. Tem aquelas vítimas que são vítimas por si só, tem aquelas vítimas que se vitimizam para tentar te manipular, para que você faça as coisas por pena. E tem aquelas vítimas que são vítimas, mas elas fingem que até o final não são, né? São assim, as que eu consigo lembrar agora. E é engraçado como que a pessoa, sabendo que pode fazer tanta coisa de bom, que tem tanta ferramenta no mundo hoje para você poder mudar isso, não, mas elas querem ser vítimas. Mas está tudo bem também, se você quer. Eu acho que cada um sabe de si e pode escolher o que quiser para si. Mas só não consigo entender como que você não pode tirar esse véu dos seus olhos e começar uma vida nova a respeito de você, não de um sentimento. Que vítima você trabalha com um sentimento. E é tão pouco, né? Porque o todo tem tanta coisa para te dar e você vai ficar com um sentimento. Acho tão engraçado essa querência de viver isso. Acho estranho pra caramba. Mas a vitimização está ligada à codependência. Então ela acredita que se ela deixar de ser vítima, ou criando uma doença, ou criando uma ferida, ou criando... Isto é aonde, porque ela não serve, ela não existe. A pessoa, ela não existe. Então, quem é ela? É a doença. Quem é ela? É a situação. E aí ela atrai as pessoas. Só que ela não percebe que a rotatividade das pessoas na vida dela é gigante. Porque se escutar uma vez, dó, 2 vezes, tadinha, 3 vezes, minha... E cansa, né? É extremamente cansativo para quem está do outro lado. 4ª vez o telefone toca, você nem atende. Na quinta vez você fala, pelo amor de Jesus Cristo. Aí ela arranja um outro. Aí ela arranja um outro. Mas não é assim? Ela vai arranjando jeito. Verdade. E segundo da família, ficam por obrigação. O que também não deveria ser, porque não é porque você é familiar que você tem que aturar determinadas coisas. É estranho isso, né? Então, isso tudo é uma correlação de a pessoa, se ela parar de se vitimizar, ela vai falar, tá, e agora você o quê? Tá, e agora eu vou me preocupar com o quê? Como é que as pessoas vão querer ficar do meu lado se eu não tenho problema para elas ficarem do meu lado? As pessoas não ficam do lado dela porque ela é legal, porque ela é gostosa, porque ela é leve, porque... Nossa, lembrei da Leila, vou ligar para a Leila para a gente tomar um chazinho junto, bater um papo, conversar. O papo vai até meia-noite e a gente tem que falar tchau, e o papo não para. O papo continua. Hein? Até esquece. Gente, está acabando a bateria. Hoje é muito assim, né? O papo não para, mas a gente tem que ir embora. Então, mas as pessoas não acreditam nisso. Elas engraçado. Gente acha que ela só atrai se ela for assim. É uma verdade comprada e com tanta gana que ela segura na mão. São as pessoas que seguram o que você contou do seu grupo.
fulano, pá, pá. Aí você começou a pensar, nossa, mas eu também... Você teve que pensar que você também teve aquela... Quando eu comecei a ouvir as experiências das outras pessoas, que aí eu fui lembrando, falei, nossa, olha, aconteceu isso. E até meu marido acha engraçado, porque teve uma vez que eu estava trabalhando e aí fui mandada embora. E eu cheguei em casa, a gente não era casado ainda. E aí ele virou e falou assim, o que que houve? Eu falei assim, fui demitida. Aí ele, nossa, você tá legal? Eu falei, tô ótima. Amanhã eu vou sair, vou acordar bem cedo, vou pra praia. Ou seja, aconteceu, né? Eu só tenho que ver o que eu vou fazer agora. Mas tá tudo bem. Eu não entendo muitas tempestades em copo d'água de coisas que não precisam de tanta atenção, sabe? Eu acredito que as pessoas perdem muito tempo, muita energia com coisas que não precisam. Sabe como? Mas tudo isso pelo medo do autoconhecimento, pelo medo da aceitação. E se elas soubessem que o conhecimento liberta, mas liberta de você abrir os bracinhos, levantar as perninhas e sair sacudindo. Porque, rindo igual louco pela rua. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. É muito gostoso você estar numa conversa e de repente você faz um movimento e fala: oh, criatura, minha filha, você está falando um trem, você está fazendo outro. Acorda, muda. Você passa o dia inteiro orar e vigiar, é o dia inteiro. As suas antenas levantam. Até dormindo. Não é? Você sai do automático. E quando a gente sai do automático, não tem para ninguém, porque a sua visão fica macro. É verdade. Você tem é isso que eu falo, você tem uma visão diferente das coisas. Quer dizer, você continua vendo todas as coisas, só que você vê inúmeras possibilidades em todas as coisas que você nunca tinha parado para prestar atenção e você fala, pera, onde é que estava isso o tempo todo? Estava ali, só que a gente não tinha essa abertura para ver, né? Exato. Outro dia eu estava dando uma referência sobre isso na live, eu falei, gente, presta atenção. Vocês ficam focados num trem, aí vocês falam assim, perdi meu óculos. Aí o óculos está só do seu lado. Ih, perdi meu óculos hoje. Achei. Você corre a casa inteira procurando óculos. E você fala, mas não é possível, onde é que eu coloquei? Você volta no mesmo lugar, você vai, não sei o quê. Achei que eu tivesse colocado dentro da máquina de lavar até. E tá bom. Aí eu parei, respirei e falei assim, agora eu vou dar uma esquecida no óculos. Quando eu falei que agora eu ia dar uma esquecida no óculos, eu achei o óculos. A minha cabeça voltou para o lugar. Exatamente. E como é que uma matéria fica transparente? Porque você não está na frequência dela. Aí dá para entender perfeitamente que isso não é a história da carochinha, que quando você está em outra frequência, o meu neto sempre fala assim, vovó, vamos colocar a capa da frequência da felicidade, porque daí os zumbis não vão encontrar mais a gente? Adoro! Exatamente isso. Se você está nessa frequência, pode passar todos os zumbis pelo seu lado. Você não vai, você pode até ver eles passando, procurando você, mas eles não te acham. Você viu lá na profecia celestina, a hora que eles estão entregues, entrelaçados com todo, e começam a passar os guardas do lado, os bandidões lá do lado, e o cara fala para ele, não entra na frequência deles, porque vocês vão aparecer, mas não deu outro, plim, 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 prendeu todo mundo. Mas é que quando você... Porque isso também é igual você estar na academia, uma ginástica diária, até você conseguir fazer sem esforço, vamos dizer assim. Exato. Porque no começo você fica prestando atenção, depois começa a ser... É natural. Ser. Só apenas ser. Ser, apenas ser. É exatamente isso. E você não precisa mais fazer esforço nenhum. E aí o jogo muda. Porque aí, quem dá a caneteada na tua vida é você. Quem escreve as suas regras é você. Agora você é o dono do campo e da bola. Quer vir jogar aqui, negão? Vai ser jogo do meu jeito, senão você tá fora. No meu campo, você não vai. Leva a bola embora, acabou o jogo. Só no campo, você não vai fazer nada com ele. É, muito bom. É uma delícia. Aí fica divertido. Fica divertido. E as pessoas podem perguntar assim, mas então você não tem mais problema nenhum? Não, eu ainda... Pois é, todo mundo me pergunta isso também. Eu ainda... Como assim, né? Eu ainda estou aqui na Terra.
E eu ainda Sim. cocrio problemas para mim. Porque sou eu que estou criando. Imagina uma vida livre, leve, solta. Meu Deus, será que isso existe? É claro que existe. Mas a gente sempre quer arranjar um trenzinho para atrapalhar. É que o nosso modelo de criação é dessa forma. O modelo de todas as pessoas de criação, de 99% das pessoas, é dessa forma. Então a gente vive como é o nome? Numa egrégora Isso. que pensa assim. E se desvencilhar disso, não é que seja fácil, nem que seja difícil, porque cada um tem seu tempo. Mas você consegue. O fato é que, como isso toda hora ainda está acontecendo, se você tivesse num outro lugar com pessoas vibrando só dessa maneira, eu acredito que fosse muito mais rápido, né? Mas por enquanto, como você convive com pessoas que ainda de repente não despertaram para isso, então eu acredito que às vezes a gente ainda pegue um pouquinho dessa egrégora e grude na nossa, entendeu? Então fica mais demorado. A gente tem, isso é que a gente, com a percepção expandida, você fica muito claro. Você permitir que esse seu entorno continue atuando em você. E no momento que você percebe isso, que você fica equânime, que você fica em harmonia, que você fica com seu campo magnético expandido, automaticamente o seu entorno começa a mudar. E você não tem mais, você nunca teve responsabilidade sobre as outras pessoas, a não ser por você mesmo. Exatamente. E quando você está assim, quem quer, muda. Quem não quer também não vai mudar nunca, porque é uma opção da pessoa. E tá certo. Sim, mas também tá tudo bem, cada um sabe de si, eu falo isso. Se a pessoa quer fazer, faz. E eu já falei também que eu acho que ninguém... Tem uma coisa que todo mundo tenta fazer o tempo inteiro, que é tentar mudar o outro, né? E é uma energia jogada fora, porque o outro que sabe de si. Ah, mas não consegue fazer sozinho. Mas por que você vai fazer por ele? Não tá pedindo. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. Eu acho tão difícil isso. Até porque a gente não vai conseguir fazer nada pela pessoa. Com certeza, absoluta. A pessoa pode estar pedindo para você, por favor. Se você entrega para ela alguma coisa, ela não sabe o que fazer com aquilo, porque não está na frequência dela. É tudo uma questão eu digo exemplo, mas do jeito de você ser. Poxa, você está assim. Se o outro tiver com as orelhinhas pelo menos um pouquinho levantadinha, ele vai falar, caraca, nesse meio dessa confusão geral e restrita, como é que ela está desse jeito? Como é que ele está desse jeito? O que eles estão fazendo de diferente? É benchmarking. É benchmarking espiritual, você entendeu? Pô, se o cara está desse jeito e o pau está comendo solto, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Por que eu estou tão mal assim e ele não está? Pronto. Só isso você acionou para dizer, estou pronto para receber. É um milésimo de segundo isso. Tá me vindo muito, eu não sei se você assistiu, como é que chama? Nosso Lar, do Chico Xavier? Assisti, maravilhoso, amei. Maravilhoso. E você sabe que quando eu assisti esse filme, eu nunca tinha assistido nenhum filme dessa linha. E teve uma hora que isso ficou tão marcado em mim que assim, é como se, cada vez que eu conto, é como se eu estivesse vendo de novo. A hora que o médico está lá no umbral e todo mundo naquele lamaçal se enxerga, mas é tudo escuro, e todo mundo de dedo na cara dele, julgando ele, culpando ele. A hora que ele encosta naquela montanha, ou seja, acabou-se que era doce. Da montanha ele não vai para lado nenhum, porque ele estava encostado num trem que não podia ir para trás mais. O povo ia comer ele ali. Porque é dar de dedo, é julgamento o dia inteiro, 24 horas por dia, se auto-julgando e julgando os outros. Culpando todo mundo. Porque quando as pessoas começam a falar muito para você, te julgarem, você começa a se julgar, mesmo que você não tenha tido essa consciência antes, você começa a se julgar falando assim, pera, mas por quê? Então, você começa, se você não tiver a consciência trabalhada, expandida, você vai achar que o que as pessoas acham é o que você é, né? Exatamente. E o que ele fez naquela hora? Não durou um milésimo de segundo. O que eu entendo ali é que ele falou, tô aqui, meu filho. O que vocês vão fazer comigo? Tô aqui, faz o que vocês quiserem comigo. Falou para quem? Para Deus. Não durou um segundo.
Eles desceram. Aquele lamaçal gigante, eles com aquelas vestes brancas, e nada imaculava as vestes deles. Não sujava as vestes dele. Ou seja, quanto tempo dura para você ter isso? Nenhum tempo. Não tem tempo. As pessoas acham que a gente não pode ser santo, vamos colocar assim, né? Porque isso é uma coisa muito, muito distante, né? Sendo que as pessoas que são santas, elas tiveram uma escolha, elas escolheram ser assim, elas escolheram fazer assim, escolheram servir para o outro, escolheram ser pessoas melhores para elas próprias. Então, você pode o que você quiser. Tudo. Você só tem que ter um foco e seguir isso. Só. Mais nada. E você vê o que você falou? Eles escolheram servir. Mas eles são imaculados. Por quê? Sim. Porque eles têm a consciência acordada de quem eles são. Exatamente. Eles sabem quem eles são. Então, eles podem estar andando no meio de um lamaçal que não vai imaculá-los. Eles vão... É tão lindo, e para mim, assim, é um pouco distante, porque eu fico imaginando, assim, nossa, como que deve ser isso, né? De você poder estar com qualquer pessoa e não receber a frequência ruim de ninguém dali, ou de nada, né? Deve ser uma coisa assim, deve ser um sentimento. Nossa, eu nem imagino. É um sentimento de plenitude. É o que sente Isso. nos atendimentos, é o que sente quando você aplica a frequência. Logo que eu comecei a falar sobre a frequência, as pessoas falavam assim para mim, mas então explica. Eu falei, é plenitude. Denise, ninguém vai entender nada se você ficar falando de plenitude, porque ninguém sabe o que é plenitude. Ontem, nesse atendimento que eu fiz, que a pessoa chegou, ela falou assim, Denise, isso aqui é plenitude. Eu falei, entendeu agora? Por que eu falo isso? Porque eu não tenho... isso. É isso. É isso. Você pode andar por onde você estiver, mas você está inteiro. O que Jesus era? Pleno. Ele podia andar onde fosse. Ele como homem, ele não teve tristeza? Ele teve, mas ele volta. Ele não teve... não ficou lá 40 ele tinha que ter tristeza, porque como ele estava como humano, ele tinha que ter todos os sentimentos humanos para poder interagir com os humanos e entender o que nós tínhamos para ele poder também usar isso a nosso favor, né? E até falar conosco com a mesma língua. Aí é que está. Exatamente isso que você falou. Então, quando você se permite perceber, dar o primeiro passo e recebe, o que acontece? Você fala a terceira língua. E a terceira língua, se você for decodificar o que é falado ali, não tem palavras para explicar. Então, você fica caçando palavras para a pessoa, pelo menos, entender. E é como fala na profecia celestina. Eu estou com ela aqui na minha cabeça, porque eu estou falando sobre ela esses dias. Quando o motorista pega o rapaz que vai para lá, e ele começa a explicar. E ele olha para ele assim e fala assim, não estou entendendo nada. Ele falou, eu sei que você não está entendendo. A gente só entende quando a gente experiencia. E a frequência da felicidade é experienciação. Eu posso contar para você, a gente pode fazer uma live de 10 horas eu falando sobre a frequência, não vai adiantar nada. Porque sim, com certeza. Está muito longe, está desconectado. Agora, quando a pessoa experiencia, acabou, não tem para ninguém. E me fala uma coisa, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Não tem idade, não tem... Não, a partir... O atendimento não tem idade, porque eu já atendi até criança, de 10 anos de idade, e foi uma coisa assim, nossa senhora, maravilhosa. Maravilhosa. Até no outro dia, a menina foi ao psicólogo, e a psicóloga perguntou para a mãe dela, o que você fez com ela? Ela falou, não fiz nada. Ela falou assim, mas ela está sarada, ela não tem mais nada, não precisa mais voltar. E ela ia há anos, ela tem 11 anos hoje, ela ia há uns 5 anos já no psicólogo. Maravilhoso. Por quê? Porque você encontra com você. Então, para atendimento não tem idade. Para fazer a classe, é acima de 18, porque porque é acima de 18. Tá? E qualquer... São 3 classes. São 3, mas o primeiro, que é o semeador,
Todo mundo pode fazer, não tem pré-requisito. O transmutador, para fazer o transmutador, você tem que ter já uma experiência de atendimento como semeador. Eu tenho um grupo fechado dos semeadores, onde eles vão passando as experiências, e aí sim ele pode fazer o transmutador. O leitor de energia não tem ninguém ainda no mundo que fez. Ninguém. Por quê? O transmutador, o semeador é um dia todo, pode ser online, pode ser presencial. O transmutador são 2 dias e o semeador são 3 dias. O leitor de energia. Mas o leitor de energia eu ainda não passei para ninguém. Tá? Esse daí você tem que estar muito preparado para fazer a classe do leitor de energia. Nenhum transmutador ainda fez o leitor de energia. Eu ainda não abri essa classe para pessoas. Entendi. É uma classe bem mais... Bem mais. Bem mais. O nível de frequência já tem que estar lá em cima. Na realidade, como é que funciona? O semeador, ele já começa a atender com a frequência, tanto online quanto presencial. E ele vai fazendo os relatos. Quando esses relatos vão chegando para mim, aí eu vejo para fazer o transmutador. Mas o leitor de energia, não tem ninguém ainda que está apto para fazer isso. Por quê? Porque você vai lidar com a energia das pessoas, é como nós duas estamos falando aqui. Então, para eu abrir isso para as pessoas, eu me sinto um pouco com responsabilidade ainda para abrir esse terceiro curso. O terceiro curso é só quando eu for avisada que é para abrir. Enquanto isso, eu não vou. Entendi. Mas o semeador e o transmutador está aberto. E os atendimentos podem ser online e podem ser presenciais. Esses estão abertos sempre. Ok. O nosso tempo já está acabando, ó. Vai ficar gravado aqui no IGVT e vai ficar no canal Laboratório Quântico no YouTube. Quem quiser ver, eu vou colocar tudo da Denise lá. Quem quiser saber mais sobre ela também, no Telegram tem o programa Papo Consciente, é só entrar lá e dar uma olhada. Denise, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei. Vamos ver se a gente faz outro, hein?